bons casamentos não caem do céu. Quem acha que cai do céu? Levante a mão aí. O que significa esse título? Bons casamentos não caem do céu. Significa que nenhum casamento nasce pronto. Não é isso? Ele vai se aprontando, né? No decurso do tempo, não é isso? Concorda, irmã? Amém? Pode ler comigo aí esse texto de Filipenses? Então, de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Eu creio que esta palavra de Paulo aos Filipenses, ela resume bem o ideal de um casamento abençoado, não é? Esse é o ideal, o casamento onde marido e mulher vivem em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente, ou seja, tendo um pensamento na mesma direção e um coração batendo no mesmo ritmo, sentindo a mesma coisa. Estão de fato unidos e em harmonia, não é isso? Isso é o ideal para um relacionamento conjugal. Nem todo mundo consegue alcançar esse ideal por diversos fatores. Mas essa deve ser a nossa meta, né? Cada vez melhorar a harmonia do casamento, né? Melhorar o amor, a união, a mente, pensar na mesma direção, andar juntos, né? Há um texto na Bíblia que diz que dois não andam juntos se não houver um acordo entre eles. Então a mente tem que estar unida, né? Pensar na mesma direção, viver na mesma direção. Então, o que significa isso, né? Ter um amor, uma unidade de mente e de coração, isso demanda harmonia, intimidade e unidade. Então, quando você vai pensar nas implicações, né? A harmonia tem a ver com o tempo, o modo como nós usamos o nosso tempo. Porque a partir de agora vivemos a dois. Então, a gerência do tempo também precisa ser a dois. Intimidade tem a ver com compromisso. Quanto maior o compromisso um com o outro, melhor e maior é a intimidade. E unidade tem a ver com esforço, trabalho de ambos na construção de um casamento e de uma família abençoada. Então, escrevendo aos Efésios, Paulo diz: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Então, Deus opera essa unidade, essa união na nossa vida e no nosso casamento e nos propicia a chance de vivermos em harmonia, ou seja, de administrarmos o nosso tempo em unidade. Muitos problemas nascem no casamento porque o marido quer usar o tempo de um jeito e a mulher quer usar o tempo de outro jeito. Então tem que haver aí um acordo como vamos investir o nosso tempo. E alguém já disse que o tempo é a única coisa que, se uma vez que você gastou e investiu, nunca mais você volta a ter. Então é um bem preciosíssimo, né? Na minha época de adolescência, e pode acreditar que isso já faz bastante tempo, tinha uma poesia que, na minha época, nos cultos tinha poesia. Na sua época já tinha, Ney, poesia no culto? Você pegou esse tempo? De Mário Barreto França, né? Moça, me dá uma rosa, né? E por aí afora, né? Sou dessa época, João. Você não é dessa época, eu sou dessa época. Então tinha poesia do Joia Júnior, né? Mirtes Matias, né? Tinha uma poesia famosa de Mirtes Matias, e o sino não tocou, né? E vai por aí afora. Tinha uma poesia sobre o tempo, que dizia assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dá sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Então o tempo é um bem muito precioso. Uma vez que você o usa, ele não se recupera mais. Dinheiro você pede e recupera. Não é? Patrimônio você pede e recupera. Tempo não. Então, se eu vivo a dois, eu preciso harmonizar a agenda. Eu não posso estar casado e ter agenda diferente do meu cônjuge. As agendas têm que se harmonizarem para que o tempo seja usado para o bem comum, para a construção do casamento e para a edificação do lar. Isso demanda compromisso, ou seja, eu não vou conseguir que o meu casamento cresça em intimidade se os dois não sentem compromisso um do outro ou de ambos com a relação.
Então a intimidade não é automática. A intimidade, ela demanda do sentimento de que o outro tem um compromisso comigo. Então, se você tem compromisso comigo, então eu tenho intimidade com você. E quanto maior o senso de comprometimento, maior a intimidade. E melhor também. E a questão da unidade para que o resultado seja melhor, o esforço. Se os dois estão trabalhando unidos com a mesma meta, com o mesmo objetivo, então o esforço será recompensado. Então temos que conservar essa paz, essa harmonia que há entre marido e mulher, mas muitas vezes não há paz, há guerra. Há casamentos que às vezes é um campo de batalha. Não é? E nós temos que reverter, tem que mudar esse quadro. O meu casamento não pode ser guerra, tem que ser paz. Amém ou não? Amém. De um amém, quando eu falo a primeira vez, um amém já vem espontâneo, né? Casamento não pode ser guerra, tem que ser paz. Amém. Amém. Melhorou. Vamos lá. Se você deseja que seu casamento seja bom, então tem que fazer o seguinte. Agora todo mundo gostou, né? O pastor vai dar a regra agora, né? Todo mundo gosta de ouvir isso aí, né? Todo mundo. Agora sim, agora ele vai dizer, eu vou conseguir, né? Se eu quero que meu casamento seja bom. Antes de eu dar aí a receita, porque né, não pode ser assim tão rápido, a pergunta é, você quer que seu casamento seja bom? Sim. Por quê? Não está bom assim, ruim como está? Melhorar cada vez mais? Melhorar. Então, tem um verbo ali. Qual é o verbo? Primeiro verbo da frase. Bom, tem que querer. Então, seu casamento não vai ser bom se você não quiser. Diga aí para o seu cônjuge isso. Então, eu preciso querer. Né? Ou seja, eu preciso ter uma vontade concreta de que o meu casamento seja bom. Qual o segundo verbo? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Não basta querer. Então, por um lado, tem que querer. Por outro lado, não basta querer. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Vai demandar o que? Esforço de minha parte. Por quê? Porque bons casamentos não caem do céu. Eles demandam de um desejo sincero do marido e da mulher e demandam de uma disposição sincera e verdadeira de cada um fazer a sua parte para que o casamento seja bom. Porque casamento ruim ninguém aguenta. Aliás, ninguém aguenta nada ruim, não é verdade? Ninguém aguenta. Eu me lembro que eu estava no Rio de Janeiro, era a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, naquela época ainda era em janeiro, e um amigo que passou lá no Recreio dos Bandeirantes me convidou para fazer uma palestra lá. Quinta-feira temos um culto da família, então você vai lá fazer uma palestra, início de ano, tem uma palestra aí sobre o novo ano, expectativa para o novo ano. Então eu fui. E eu caí na besteira de começar a palestra fazendo uma pergunta. Nunca mais eu cometi esse mesmo erro. Eu falei assim, eu queria que você dissesse, alguns aqui dissessem, a maior bênção que aconteceu na sua vida nesse ano que está acabando, que acabou agora, no ano passado, estamos no mês de janeiro. Qual foi a maior bênção da sua vida no ano passado? Uma mulher levantou feliz e gritou assim, meu divórcio! Ai, misericórdia. Tive que um trabalhão para começar de novo a palestra, né? Eu era uma escrava daquele homem, ele me batia, me maltratava, e eu era esculachado no dia que eu assinei aquele divórcio. Oh, glória a Deus! Acabou aquela tortura. Eu comecei errado a palestra, né? Porque ninguém quer, ninguém aguenta nada ruim. Você suporta, você não sabe até quando. Mas ninguém aguenta nada ruim. Nem aula ruim a gente aguenta. Nem palestra ruim a gente aguenta, né? Dá sono. Dá sono, dá vontade de ir embora, né? A gente tem que rir. Tem que rir, tem que falar pro outro, repetir. Isso, tem que ser extrovertido. Não é? Se não mexer um pouquinho, fica monótono, não é isso? Ninguém aguenta nada ruim, que quer estar acostumado com coisas boas. Restaurante ruim, alguém aguenta? Chega lá naquele restaurante, senta na mesa do cardápio, você olha a coluna do preço, já não gostou muito, tá meio salgado o preço, né? Tal. Aí você pede a comida ruim, quem aguenta? Ninguém aguenta, é terrível. Você vai num cinema, por exemplo, assistir um filme. Minha esposa já sabe. Quando eu estou precisando descansar e dormir, vou no cinema. Porque é o seguinte, se o autor do filme não me conquistar nos 10 primeiros minutos, desista de mim. Já dormi. É 10 minutos que ele tem 10 minutos. 10 minutos ele pegou minha atenção, aí vai até 2 horas, 3 horas, não tem problema.
Mas se passaram 10 minutos, se ele não pegou minha atenção, os 2 horas de sono tranquilo, tá garantido para mim. Ninguém aguenta nada ruim, filme ruim e piada ruim, já pensou? Piada ruim, você ri de pena da pessoa, né? A pessoa conta aquela piada sem graça demais. Você fala, mas é amigo, né? Tá sendo com a gente aqui, vamos dar uma colher de chá para ele. Né? Perder a amizade. Né? Então, o ser humano está acostumado a gerar expectativas boas e positivas de tudo que ele vai fazer na vida. Você imaginou alguém falando assim, agora eu vou levantar, vou tirar umas férias agora, passear, vai chover pra caramba, e vai ter acidente na estrada. Alguém pensa assim? Vai ter engarrafamento? Ninguém pensa. Você já sonha com coisas boas, expectativas boas. E talvez o fato da vida que gere mais expectativas positivas em nós é o casamento. Não é? Porque casar para viver mal, fica solteiro. Não é? A expectativa é boa, eu quero casar para a minha vida melhorar. Não é? E não piorar. A minha vida, por exemplo, melhorou em tudo. Até no modo de eu me vestir, andar, falar, olhar e tudo. Melhorou. A vida de casamento é uma bênção, uma faculdade. Pós-graduação, mestrado, doutorado. Né? Casamento ajuda a gente. Então, eu tenho que saber o seguinte, eu preciso desejar que meu casamento seja bom. E eu preciso estar disposto a trabalhar para que isso aconteça. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, melhor é a comunicação. Aí, ó. Né? Como é que um casamento, 2 pessoas vão passar a viver juntos? Se a comunicação for ruim, acabou. Precisa ter comunicação boa. E sobre todos os assuntos. E desde o começo. E falar abertamente, com franqueza. Senão você vai sofrer a vida inteira. Eu tenho um exemplo para dar para vocês. Eu não gosto de sopa. Em geral, eu não gosto de sopa. Em geral. Estou aprendendo agora, tomando uma ou outrazinha, mas em geral, nunca me sirva sopa. Eu posso até suportar uma sopa, mas eu não vou apreciar uma sopa. Nunca. Não vou chegar nesse nível de apreciei uma sopa. Não faz parte, né? Não gosto. Agora, dentre as sopas que eu não gosto, a que eu não gosto mais é de ervilha. É aquela que eu detesto mesmo. Agora, detestando a de ervilha, é pior ainda aquela de ervilha que tem carne dentro. Aí piorou mais ainda. E quando eu me casei, a primeira refeição que a minha esposa fez para mim foi sopa de ervilha. Com carne dentro. É claro que eu comi aquela sopa e tal, mas eu tive que falar com ela logo no primeiro dia. Se eu não falasse, o que ia acontecer? Ia comer. Já são 24 anos, irmãos. Então, comunicação é você se abrir e falar, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Eu peguei essa versão da Bíblia Viva, né? Para esse texto de Provérbios 13. A comunicação segura permite o progresso. Isso é em tudo na vida. No trabalho, nos relacionamentos, na criação dos filhos, no casamento. Comunicação segura, firme, honesta, verdadeira, autêntica. Ela vai ser uma base, um alicerce para o progresso daquela relação ou daquele trabalho. É uma base bíblica para a questão da comunicação. Então, uma pesquisa feita pela revista Newsweek em 2010 diz o seguinte: um casal comum, isso aqui na realidade é americano, né? Um casal comum passa 47 horas por semana em frente à TV e apenas 30 minutos por semana conversando a sós. A pesquisa foi em 2010 falando de TV. Imagina se fosse hoje, 2017, falando de internet, smartphone. Quer dizer, gasta-se, usa-se infinitamente muito mais tempo diante de um aparelho, um device, do que conversando a 2. E olha que esses 30 minutos, boa parte dele tá bom. Ok? Beleza. Então, assim a comunicação vai ser ruim. Tem que falar. Só que tem um problema. A minha pesquisa disse que normalmente um homem fala 20 mil palavras por dia e a mulher fala 30 mil palavras por dia. E acontece o seguinte:
Normalmente ela fala as 30 mil quando o cara chega do trabalho. Por algum motivo, a mulher tem uma leve tendência de falar mais do que o homem. Né? Uma leve tendência. Forte. São melhores em comunicação. Né? Se comunicam com mais. Agora, só que parece que essa estatística está diminuindo a quantidade de palavras dos homens e aumentando das mulheres. Ou diminuindo de ambos. Porque o fenômeno do smartphone está fazendo com que as pessoas falem menos umas com as outras. Você vê isso em todo restaurante que você vai, a família está na mesa, cada uma com o seu smartphone. E menos comunicação. Então não vai existir um bom casamento com comunicação ruim. Então precisa ter o tempo de conversar, de falar. Desde o início do casamento. Especialmente os casamentos que estão no início. Tem que conversar bastante, tem que ter muito tempo para conversar. Disciplina. Dr. Augusto Cury, fazendo palestra recentemente lá na Flórida, ele disse que os psicólogos no mundo inteiro, os psiquiatras, estão aconselhando fortemente a nunca levar celular para a cama e nunca usar celular na hora das refeições. Estão recomendando fortemente, porque isso tem prejudicado tudo na vida dos casais, na vida das pessoas. Então é uma disciplina que nós temos que lidar com ela. Porque se você parar para pensar, meus irmãos, o fenômeno do avanço tecnológico que chegou ao resultado desse aparelhinho aqui, nos pegou de surpresa. Nós mesmos estamos aprendendo a lidar com isso e temos a responsabilidade de ensinar os filhos a lidarem com isso. Mas nós mesmos ainda não sabemos direito. E muitas vezes somos escravos disso aqui. E a gente não consegue mais ficar longe disso aqui, não consegue mais ficar livre disso aqui. Um amigo me disse que uma amiga da filhinha disse assim: papai, vamos dar uma carona para minha amiga, ela passar lá em casa, almoçar conosco, vai ficar comigo lá estudando, e no final da tarde a gente leva ela na casa dela. Tudo bem. E o pai foi. Aí só que onde ele estava era longe de casa. E a filha falou assim: pai, corre mais. Não, minha filha, mas eu estou andando já na velocidade. Não, tem que correr mais. Aí daqui a pouquinho a filha fala assim para o pai: corre mais, que a minha amiga está com vontade de ir no banheiro. Aí o pai acelerou aí, né? Ele, enquanto a filha fala: pai, mais depressa. E ele interpretava: a coisa está ficando complicada. Mais rápido, pai. Ih, está piorando, né? Bom, quando finalmente ele chegou em casa, que abriu a porta da casa, a amiga da filha passou como um furacão. Entrou no banheiro. Olha que a menina estava apertadíssima. Que vinha assodando ali o camarada. Entrou no banheiro, saiu do banheiro correndo, foi no carro, pegou o celular, voltou pro banheiro. Tinha esquecido o celular. Como que esse device aqui ganhou um espaço privilegiadíssimo na nossa agenda e está interferindo na comunicação, né? Então, vamos pensar nisso. Ok, diante disso, desse desafio da comunicação, a gente consegue identificar pelo menos 5 tipos de cônjuge. Vamos ver se você consegue identificar aqui o seu, tá? Não precisa falar alto, claro, né? Nada de ficar comprometendo os outros em público, né? Então, tem o cônjuge calado. É aquele camarada ou aquela camarada, aquela pessoa que para falar, meu amigo, você tem que fazer muita força. Né? Porque ele aprendeu a ser calado, então ele não fala. Então, se você tem um cônjuge calado, possivelmente na sua casa você vai falar 40 mil palavras, ele vai falar 10. Entendeu? Então tem que saber lidar com isso, identificar como é que é o seu cônjuge. Tem o cônjuge monossilábico, é aquele que eu falei agora. Ok, beleza, tá bom, é ok, tá. Diz que o mineiro, quando vai falar para se pode fazer o café, se pode colocar o pó, né? Pó, né? Pó. Então o diálogo tá pronto. Pó, tá pronto o diálogo.
Então, cônjuge monossilábico, fala pouquinhas, palavras curtas, né? Mas aqui entre nós, o sonho de todo cônjuge casado com um calado é que ele evolua para ser monossilábico. Né? Já melhorou bastante, né? Opa, meu marido melhorou 200%, ele era calado, agora ele é monossilábico. Já está murmurando alguns sons, não consigo identificar. O negócio está meio feio, não consigo identificar, mas já tem saindo alguns sons aí, está saindo alguns. O terceiro é o cônjuge desligado. Você está falando com ele, claro, certo, tal. Então qual a sua lição? O quê? Você achava que estava conversando com ele. Ele estava te enganando bem. Mas na hora da gala, ele demonstrou que ele estava pensando em outra coisa, né? Aquele famoso cônjuge de girafa, né? Corpo dentro de casa, mas a cabeça lá fora. Será que o seu cônjuge é um cônjuge calado, monossilábico, desligado? Daqui a pouco eu vou virar esse disco. Quarto é o cônjuge tagarela. É aquele que mesmo que você queira falar, você não vai conseguir. Porque o outro vai falar, né? Ele é tagarela, você quer falar, mas você não vai conseguir. Você vai ter que esperar uma pausa, né? E às vezes essa pausa não vem. E tem o pior cônjuge tagarela é aquele que coloca vírgulas na comunicação, entendeu? Eu, por exemplo, fico irritado demais quando a pessoa começa a falar comigo e começa a colocar muita vírgula. Eu tive um pastor assim, lá no Rio, que na reunião era terrível. Porque ele falava assim, eu falava, pastor, fulano, como é que foi a semana e tal? Pastor, teve aquele culto terça-feira na casa. Aliás, o culto terça-feira tem que repensar, porque não está dando muito certo. Inclusive porque na sexta-feira aconteceu aquele outro. Inclusive tem que falar com o senhor também que foi no culto aquela pessoa. Volta aqui, meu irmão, vamos lá. Elimina as vírgulas. A pessoa quer falar o seguinte, olha, eu saí com o carro e deu um esbarrão na garagem. Quer falar isso. Mas ele coloca 200 vírgulas. Fui sair do carro de manhã, você sabe que eu não gosto de sair de carro de manhã. Que é meu hábito, sair só mais tarde, mas você insiste nisso. Aliás, lembra aquele dia que eu saí de manhã, sonâmbula, aí tropecei, mas o que ela quer falar é que ela saiu e esbarrou com o carro. Então, muitos tagarelas, eles multiplicam as vírgulas. Então, vamos diminuir a quantidade de vírgula, para o outro poder falar também um pouquinho. E por último, o cônjuge do diálogo, né? Aquele que ouve e fala. Igual conversa telefone antigamente, né? Alô? Sim, quem fala? Sou eu, né? Tem que resgatar isso, né? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Né? Nós temos que voltar ao telefone de antigamente. Eu falo, o outro fala, eu falo, o outro fala, né? Dialogar. Então, será que eu estou sendo... A primeira pergunta eu fico, como é que é o seu cônjuge, né? Agora vamos virar o disco, né? Será que eu estou sendo um cônjuge calado? O que eu posso fazer para não ser tão calado mais? Uma coisa boa, você pode perguntar para o seu cônjuge se você é calado, ou se você é tagarela, ou se você é monossilábico. Eu sou calado, querida? Você pode perguntar para ele. A minha filha mais velha, ela era pequenininha, morava em Cuiabá, e em Cuiabá tinha umas carrocinhas assim, vendia cachorro-quente. O nome do cachorro-quente, o nome do sanduíche era baguncinha. Tinha pão, carne, ovo, tomate, presunto, o que você imaginar, era uma bagunça, então era uma baguncinha. E um dia eu cheguei em casa e minha filha falou assim, papai, vamos comer um baguncinha? Vamos. Aí eu morava no terceiro andar que nós morávamos, terceiro andar do prédio, e ela começou a falar no elevador. Falando, estamos no carro, falando. E ela falou até eu chegar lá no carrocinho. Quando eu cheguei, espera um pouquinho agora, Sarinha. Aí eu fui lá, peguei o baguncinho, entrei. Quando eu entrei, olhou para mim e falei, papai, eu falo muito, né, papai? Aí ele disse, eu falo muito, né? Será que você é tão tagarela que seu cônjuge, ela tem um cara de diálogo, mas aprendeu a ser calado, porque você é tagarela. Aí você não dá chance para ele falar. Ou será que você é tão desligado que você desencadeia nele ou nela o desejo de falar por você e por ela? Tem aquela pessoa que faz a pergunta e ela não responde, né? Vamos no Walmart hoje? Vamos, né? Precisamos comprar aquela roupa, né? Já vamos comprar. Então, ela vai perguntando e respondendo, que você não vai responder mesmo. Então ela já acostumou a perguntar e responder ao mesmo tempo, né? Sofrer, salário, não, pergunta e responde. Essa pessoa, se for professor, tem que tomar cuidado na hora de fazer a prova, que ela vai dar a prova com a resposta, viu?
Ok, então a primeira coisa tem que melhorar a comunicação. Então tem que pensar assim, será que a comunicação no meu casamento está sendo boa? Sim ou não? Será que está sendo boa? Vamos fazer uma experiência? Então vamos lá, todo mundo se levanta e vem para cá, para frente. A Jo vai falar alguma coisa do pastor Jean no ouvido dele, só para ele ouvir, e o pastor Jean vai passar só para o ouvido do outro. Tome cuidado para falar baixinho, só para ele ouvir no ouvido dele, que cada um fala no ouvido, tá bom? Então o irmão poderia dizer o que foi que... Qual foi a mensagem? Porque nós tivemos dificuldade de chegar ao irmão diretamente, eu precisei contar com a ajuda de todos esses aqui. Qual foi a mensagem que chegou no senhor? Desculpa, pastora. A árvore do pastor é esquisita. Como é que é? O quê? Qual foi a mensagem? A árvore da pastora que estava esquisita. Depois o pastor, hein? A roupa da pastora é esquisita. Tô bem demais na fita. O negócio não foi aqui, não. Tô bem demais. Ô, João, qual foi a mensagem? Querido, eu vou ao Walmart comprar roupa para você, porque você está nu e vai ter aniversário de 15 anos da nossa filha. Que isso? Nada disso. Chegou o namorado. Isso é um livro. Dela, os pais do namorado dela vão estar na festa. Agora eu vou dizer o que eu falei para Ju. Querido, vamos ao Walmart comprar roupa para você, que eu não quero que você vá nu ao aniversário da nossa filha, do qual vão participar também os pais do seu namorado. O resto não saiu mais. O que chegou aí? Fala aí. O que chegou pra você? Vamos comprar as roupas pro pastor, porque ele trouxe pouca roupa. Vem cá. O Jean, o que você passou pra ele? Foi certo? Eu não lembrei de tudo não, que era muito longo. Então foi ali. Roupa pra você não ficar nu. Vai ter o casamento. Casamento? Essa parte eu consegui passar. Que não existiu. Me chegou pro pastor, trouxe umas roupas e esqueceu outras roupas. E pra você, chegou o quê? Vamos no Walmart comprar umas roupas que o pastor esqueceu o nosso. Ué, mas o pastor não estava na história. Aqui chegou o pastor esqueceu o No meio do caminho já entrou casamento, pastor, resto de roupa, pouca roupa. Vamos fazer mais um teste. Ó, agora que vocês já estão preparados, vamos fazer mais um teste. Agora eu vou começar de lá. Vem aqui. Você. Nossos filhos precisam desenvolver o hábito de leitura, porque quem não lê nada é como uma pessoa desesperada, perdida, na rua, completamente desvairado, que não sabe para onde vai e não onde vem. Isso sim. De novo. Pastor Jean, o que foi que chegou aí? Não chegou uma frase completa. Vocês, a vida de casado vai ser melhor do que a nossa. Vamos lá, agora calma lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pular de 3 em 3. Vamos lá. Você de azul. Você de azul. Você. educados, terão uma vida melhor do que a nossa. Ok? Calma. 3 agora, 3. Você aí. Você. É. Não. Ela. Filhos educados terão uma vida melhor do que a nossa. Vermelho.
os filhos educados terão uma vida melhor do que a nossa. Você aqui? O filho educado terá uma vida melhor do que a nossa. Você? Rosa? Os seus filhos serão melhores que os meus, alguma coisa assim. Você? Foi outra coisa? Você? Seus filhos serão educados e terão uma vida melhor que a nossa. Isso aí, passei. Pastor? Não? Poliana? Como é que é? Senhor? Mesma coisa. E foi isso que passou até aqui. De lá até aqui foi isso. Nossos filhos. Não. Agora diga, minha irmã. Deus. Nossos filhos precisam ler mais para ser educados, para que não terem uma vida melhor, aquela bem em volta. Deu para vocês sentirem como que a comunicação é um desafio muito grande. É isso? Olha aí. O desafio da comunicação é constante e nós estamos diante dele diariamente. Então temos que prestar atenção. Qual que é a regra áurea para vocês decorarem, memorizarem, repetirem um para o outro daqui os próximos 30 dias, tá bom? Todos os dias, marido e mulher vão repetir um para o outro essa regra. Presta atenção. A mensagem não é o que eu falo, mas o que o outro entende. Pode repetir comigo? A mensagem não é o que eu falo, mas o que o outro entende. Essa é a verdadeira mensagem. Então, quando eu falar alguma coisa com meu cônjuge, eu tenho que ter a certeza de que ele entendeu o que eu falei. E não pressupor que ele entendeu. E não achar que ele entendeu. E não chegar à loucura de querer que ele entenda mesmo sem eu falar. Tem que ter comunicação. Ok? E quando eu falar, quando eu me comunicar de alguma maneira, eu preciso checar se ele entendeu o que eu falei. Porque a verdadeira mensagem não é a que eu falei. É a que ele entendeu. Por quê? É a que ele entendeu que vai produzir efeitos. Ele vai agir de uma maneira ou de outra a partir do que ele entendeu e não do que eu falei. Então não basta eu falar. Eu tenho que falar e tenho que me assegurar de que o outro entendeu o que eu quis dizer. Presta atenção numa coisa. O que eu falo, a minha mensagem é uma coisa e o significado dela é outra coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Você está dirigindo, vê uma placa escrito stop, o que você faz? Para. Então você vem com o carro, tem uma placa ali, tem uma placa escrito stop. Porque está escrito stop na placa, você para. Você parou, seu carro está parado, a placa está ali, você continua aqui, a placa continua ali, e você está aqui. Liga para a mulher, manda um lanche para mim, porque achei uma placa aqui, a placa não sai daqui na minha frente. Traga cobertor, porque está frio, vou ter que passar a noite aqui, já vi. Não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui, ninguém tira essa placa. Né? Você parou por quê? Porque a placa dizia? Stop. Não é isso que a placa disse? Então você parou. Alguém pode te recriminar porque você passar o dia inteiro ali? A noite inteira, ficar uma semana? Alguém pode te recriminar? Pode. Pode. Por que pode? Porque a gente aprende que é só para parar, olhar e depois seguir. Mas não está escrito isso na placa. Não. Então, uma coisa é o que a placa diz e uma outra coisa é o que a placa quer dizer. O que a placa diz é stop. O que ela quer dizer? Pare, veja se tem segurança. Se houver segurança, prossiga. Não é isso? Então, uma coisa é o que a placa diz e outra, mais completa, mais séria e melhor, é o que ela quer dizer. Então, a mensagem é uma coisa, o significado dela é outra. Quando o marido ou a mulher fala alguma coisa para o outro, ele deve se assegurar de que o outro captou, entendeu o significado da mensagem que ele passou. Está entendendo isso? Para que haja comunicação. Para que não haja distorção, entendimento errado e, inclusive, em função disso, atitudes erradas, reações erradas e etc. Então, é um desafio. Para o meu casamento ser bom, precisa melhorar a comunicação. Espera um pouquinho, eu já te falei isso. Deixa eu já checar aqui se está tudo certo, se é isso mesmo.
é assim, 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 assim. Não, não é isso. Ah, tá vendo? Olha, estava entendendo errado. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi isso. Então, eu preciso zelar por... Se eu quero um casamento bom, eu tenho que melhorar a comunicação. Ok? Vamos lá. Segunda coisa. Aumente a consideração. Comunicação é uma coisa, consideração é outra coisa. Ou seja, o marido e a mulher têm que ter consideração um para com o outro durante a vida, não é? Eu gosto desse texto aí. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Humildes e bem educados. Eu não sei com relação a vocês, mas eu tenho notado que com muita facilidade a gente é mal educado com as pessoas dentro da nossa casa. A gente se policia mais com alguém de fora da família do que com alguém de dentro da família. Não é? Mas se eu quero ter um bom casamento, eu tenho que me esforçar. Primeiro, humildade, né? O que é humildade? Eu ouvi de um adolescente uma definição, falando para um grupo de adolescentes da igreja, perguntei, o que é humildade? Um deles falou uma coisa muito interessante, falou assim, humildade é você entender que o outro pode ter razão. E não só você. Então, seja humilde, né? Ouça. O outro pode ter razão. Mesmo que naquela área você seja careca de saber que você que sabe mais do que ele ou que ela. Mas ouça. Naquele momento, naquele caso específico, o outro pode ter razão. Humildade. Você pode discordar sendo bem educado. Pode ou não pode? E nesse ponto aqui, a gente tem que aprender a discordar das ideias, sem agredir as pessoas. Se eu discordar de você e você para de falar comigo, você parou que você sentiu que eu discordei de você. Mas se eu amar você, respeitar você, for bem educado com você, e embora discordar da sua ideia, você não vai ficar chateado comigo. Olha, eu te amo, gosto muito de você, mas eu penso diferente sobre esse aspecto. Você pensa assim, por isso, e eu penso assim, por isso. Eu posso discordar sendo educado, eu não posso. Ou só posso discordar gritando, batendo a porta, chutando o gato. Não, eu não discordo de pessoas. Eu discordo de quê? Ideias, opiniões, não das pessoas. Pessoas eu amo. Meu cônjuge eu amo, eu respeito, trato com educação, com carinho, com amor. Embora não concorde com tudo. Pense diferente em alguns aspectos, nenhum problema. Né? Ou será que a maioria da mulher tem que pensar sempre, em todas as situações, igualzinho ao outro? Acho que isso acontece, não? Não é possível, né? Eles pensam diferentes. Aliás, só se casar porque são diferentes. Né? Talvez se pensasse igualzinho, não, muito igual. Né? Alguém disse que se duas pessoas pensam exatamente iguais, uma delas é desnecessária. Nós temos que conviver com os diferentes. Mas é difícil. Não é difícil? A gente faz careta, e lá na minha casa eu faço careta. Estou confessando aqui. De vez em quando eu olho, como é que eu olho? Por exemplo? Minhas filhas já decoraram. Papai, não adianta olhar com esse olhar aí, não. Eu não falei nada, não falou, mas olhou. Não gostei, né? Mas eu não gostei que pensou diferente de mim. Mas é normal ou é anormal alguém de pensar diferente do que eu penso? Todo mundo é normal, menos o cônjuge, né? O cônjuge tem que pensar igual a você, né? Você tem que pensar igualzinho a mim, eu sou um casado, uai. Nem precisei falar de onde ele veio. Não, pera um pouquinho. Embora nós sejamos casados, nos amemos e vamos passar o resto da vida juntos, você gosta de maçã, eu gosto de pera. Então vamos ter pera e maçã. Nós vamos comprar no mercado, porque eu não gosto de maçã. Se você gosta, eu compro para você, lavo direitinho para você comer, mas eu vou comer a pera. Lidar com as diferenças aí, né? Então, humildes, bem educados. Aí vem aquele verbo lá, suportar, aqui na língua portuguesa. Ele tem uma conotação um pouquinho pejorativa, mas suportar significa simplesmente ser um suporte para o outro. Tem que ser um apoio para o outro. Né? Às vezes um está mal, você vai dar um apoio a ele. Às vezes aí amanhã vira o jogo, né? Você que está mal, ele vai te dar o apoio, né? Então, um suportando o outro, né?
Vamos lá. Consideração na vida conjugal significa 4 coisas. Primeiro, prestar atenção no que o outro está dizendo. Se o outro está falando, presta atenção. Desliga aí tira o headphone do ouvido, né? Desliga o aspirador de pó. Fecha a torneira. Desliga a televisão e presta atenção no que o outro está falando. Isso é consideração. Demonstrar cortesia. Então, vamos dar um exemplo aí de cortesia. Abrir a porta do carro. Fazer um café da manhã. Fazer o café da manhã, tá melhorando. Vai lavar a louça. A cortesia está sendo muito assim exigida do lado feminino. Como é que é uma mulher cortês? Não tem não? Cortesia, o verbo é só para o homem conjugar? Eu quero ver. Terceiro, tratar o outro com respeito. Como é que eu respeito? Respeito as ideias dele, as opiniões dele, ponto de vista dele. Posso discordar, mas respeito. O que é respeitar uma ideia? Diz assim, olha, embora eu discorde, eu respeito que você tenha essa ideia e convivo com você mesmo você tendo essa ideia. Eu te respeito por isso. Então, alguém diz que quem ama, respeita o outro. Então, xingar o outro, ofender o outro. Às vezes a gente vai intervir como pastor no casal e percebe que a coisa está feia porque eles perderam o respeito um pelo outro. Um não respeita mais o outro. Manda calar a boca, sai daqui, vai embora. Vai para o inferno. Não é isso? E aqui nos Estados Unidos tem outros palavrões. Outras formas de agressão. Não. Eu tenho que tratar o outro com respeito. Agora, presta atenção, gente. O ser humano é digno de respeito. Há uma pessoa ali. Então, respeite como pessoa. Segundo, não é qualquer pessoa. É o seu cônjuge. Terceiro, é o pai ou a mãe dos seus filhos. Quarto, logo mais você vai deitar com ele na mesma cama e dormir a noite inteira. Como é que vai ser isso? Desrespeito, 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 desrespeito. Aí você entra no quarto, uma cama só. Tem que dormir a noite inteira junto agora. No mesmo rol. Hein? Mesmo o quê? Rol. Então, o desrespeito corrói a relação. E à medida que um casamento vai ganhando anos, você vai conhecendo melhor o outro. Aí você sabe o que falar para o outro sentir mal. Aí você já tem uma seleção. Você tem um arquivo lá no HD, você puxa lá. Aí você cita exatamente nomes, fatos, situações que você sabe que vai fazer o outro ficar triste, que vai ofender, não é? Vai acabar com a noite, ou com o dia, ou com a manhã, ou com a tarde. Então isso é um desrespeito, né? Ter consideração é tratar o outro com respeito. E ter consideração na vida conjugal é valorizar o outro, dar valor ao outro, não é? Reconhecer o valor do outro, elogiar o outro, falar bem do outro, não é? Marido e mulher desenvolverão um bom hábito, que é o hábito de elogiar o seu cônjuge. Elogio para ele mesmo, para você mesmo, para os seus filhos e para todo mundo. Elogio. Verdade. Algumas pessoas são mais carentes disso que outras, mas todos gostam de ser elogiados. Algumas pessoas precisam ser elogiadas, mas todos gostam de ser elogiados. Não é verdade? E você não precisa humilhar uma pessoa quando erra, ou quando não consegue alcançar um alvo, se você tem consideração para com ela. Eu me lembro de uma professora que eu tive de português, na época do antigo curso ginasial. Era uma excelente professora, mas o modo como ela dava as notas da prova matava. Ela chegava na sala de aula com 2 montinhos de prova. Colocava os 2 montinhos. Aí falava assim, nesse montinho aqui estão os engenheiros, os médicos, os advogados,
os senadores, os deputados, os empresários bem-sucedidos, que a sociedade precisa tanto para ser uma sociedade próspera. Nesse outro montinho aqui estão os faxineiros, as pessoas que entram para limpar o esgoto, as pessoas que fazem trabalho forçado na lavoura, porque a sociedade também precisa deles. Aí dava a prova. Fulano, se viesse desse montinho, o pessoal começava: faxineiro, 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 esgoto, esgoto, esgoto. O dia de entregar a prova era uma tortura, meu irmão. No decorrer, todo mundo tinha que estudar muito português, que ninguém queria fazer parte daquela turma dos faxineiros, dos que entravam no esgoto, dos trabalhos forçados, escravos. Ao longo do ano, um montinho dos faxineiros, dos esgotos, ia diminuindo. E ela falava assim: eu estou preocupada com o equilíbrio social, porque tem muito engenheiro, muito médico, muito advogado e pouco faxineiro. Quem vai limpar? Quem vai limpar, entrar nos esgotos? Estou preocupado com isso, gente. Vamos melhorar isso. Ninguém queria ficar aqui, mas tinha alguns, coitados, que mesmo não querendo, toda a prova era esgoto, 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 esgoto. Quer dizer, era criança e tal, levava no esportivo, um mês no esgoto, outro mês era médico, outro mês fazia faxina, outro mês era advogado. Mas hoje a gente olha para trás e diz: espera um pouquinho. Há pessoas, claro, havia os preguiçosos que não estudavam, mas também havia as pessoas limitadas, né? E às vezes o problema do seu cônjuge, ele não alcançou o que você gostaria que ele alcançasse, ou não fez. Talvez não foi porque não quis fazer, não foi porque não te ama, não foi porque não quer você bem, mas porque está além do que ele podia fazer. Ele tem limites, ou nós não temos limites? Né? Nós não podemos todas as coisas, há coisas que nós também não podemos fazer. Então, consideração tem a ver com tudo isso aqui. Algumas pessoas estão dizendo, escrevendo, que as pessoas namoram menos depois de casado. E a regra deveria ser namorar mais depois de casado. Ontem o pastor Luiz citou aqui uma frase que alguém falou para a esposa, que se falasse daquele jeito, um versículo, né? A esposa não ia gostar, lembra que ele falou aqui? Você imagine, por exemplo, num contexto de namoro, o marido falar com a esposa esse versículo aí: amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz, né? Quando a gente cita esses textos bíblicos, isso aqui é poesia de altíssimo nível naquele tempo, né? Mas que hoje tem uma conotação diferente. Mas qual é o significado disso, né? É que você precisa namorar a sua esposa e você precisa namorar o seu marido. Então o texto é Malaquias 2. Pode ler comigo esse texto aí? Vamos lá. Se vocês exercitarem um pouquinho. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua esposa, ou à mulher. Então, infidelidade conjugal, que é o motivo bíblico único e exclusivo que poderia justificar o divórcio, é uma coisa abominável aos olhos do Senhor. Então, o casamento pressupõe fidelidade. Quer dizer, homem e mulher fiel um ao outro, não é? O que significa ser fiel um ao outro? Me ajudem aí. O que prova que uma pessoa, um homem ou uma mulher é fiel ao seu cônjuge? Hein? Respeito. O que é ser fiel? Não trair. Amar. O que é ser fiel? Eu sou fiel ao meu cônjuge. Significa o quê? Que eu não vou traí-lo. Que eu vou honrar o meu compromisso com ele. Né? Honrar a palavra. E quem aqui é casado? Levante a mão aí. Muito bem. Quantos traem o seu cônjuge? Levante a mão aí. Ué?
Depende, qual que é o tipo de traição? Comprar e esconder é trair, né? Oi? Comprar e esconder é trair. Comprar e esconder é trair? Isso é um roubo comprado. Vou mudar a pergunta. Mudar a pergunta. Quem é casado? Levante a mão aí. Isso. Quem comete adultério? Levante a mão aí. Não? Nem se você levar em consideração o conceito de Jesus de adultério? De pensamento. Se o homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou com ela. Se uma mulher olhar para um homem com uma intenção impura, já adulterou com ele. Então, o adultério começa onde? Na mente. O pecado começa na mente. Né? Então, se eu quero ser fiel, eu tenho que começar policiando a minha mente. Como é que eu policio a minha mente? Tomando conta do que entra na minha mente. Entra pelos meus olhos, não é isso? Pelos meus ouvidos, pelos meus sentidos. Então, se eu não tomo cuidado daquilo que entra na minha mente, eu estou descuidando e eu posso acabar abrigando a infidelidade na minha mente e no meu coração. Que ela nasce aqui, ela brota aqui, já é uma realidade aqui, como Jesus ensinou, e ela pode se desdobrar, inclusive, para a infidelidade propriamente dita, o ato concreto de adultério. Não é? Então, se eu quero ter um casamento saudável, eu tenho que ter compromisso. Eu escolhi o meu cônjuge, ele me escolheu, e ele ou ela, ele é o meu cônjuge pro resto da minha vida. E eu vou ser fiel a ele. Eu vou ser fiel a ela. Ou seja, a partir do momento que eu me caso, as outras mulheres, como mulheres, elas morrem para mim. Ou seja, na perspectiva de eu ter algum envolvimento com elas, de um homem para mulher, acabou. Eu não olho para nenhuma outra mulher com intenção de intimidade, a não ser unicamente para a minha esposa. A esposa não olha para nenhum outro homem com a intenção de intimidade, a não ser unicamente para o esposo dela. Porque é assim que é o correto, é assim que o casamento vai ser fortalecido. Quando eu abro espaço para pensar em outra ou em outro, quando eu admito que a minha mente pense em outro ou em outra, eu estou abrindo espaço na minha mente para a infidelidade. E hoje em dia estão se falando muito em infidelidade virtual. O que é isso? Computador, smartphone, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Eu paro aí, mas se fosse minha filha aqui, ia falar mais uns 10 aí. Das redes sociais. Então, como que eu lido com essas coisas todas a partir dessa perspectiva da fidelidade conjugal? Adultério virtual é adultério ou não é? Pornografia? Bem? Alimentar desejo sexual através da internet. Eu estou abrindo a porta para a infidelidade conjugal. Já estou praticando a infidelidade conjugal virtualmente falando. E vocês sabem que a indústria de pornografia investe altíssimo. Eu li recentemente um artigo dizendo que peritos que trabalham para essas indústrias de pornografia, de filmes e etc., eles estão enchendo os canais de pesquisa de pornografia, de imagens, etc. Não importa o assunto que você pesquisar no Google, quando vier o resultado, vai vir uma mulher nua, vai vir uma cena, vai vir, não importa o assunto. Porque eles estão indexando de tal maneira que qualquer palavra que você digitar ali, vai vir lá alguma coisa. Então não é só você não procurar, mas é também fugir, evitar, não é? E tomar cuidado com isso, porque é um negócio muito sorrateiro, né?
E as consequências disso na vida conjugal são devastadoras, em todos os sentidos, e da família também. E tem a ver com infidelidade. Ok? Então, comprometa-se a permanecer casado para sempre. E ao fazer isso, né, a estar presente no seu lar, a ser um marido presente, a ser uma esposa presente. Não basta sustentar a família, não basta contribuir financeiramente, o homem e a mulher, com o seu trabalho para pagar as contas. A presença é importante, né, na família. Comprometa-se a permanecer casado para sempre e a resolver os problemas da família. Note, comunicação é o que o outro ouve, entende, não o que eu falo. Eu não disse empurrar com a barriga os problemas da família. Resolver os problemas da família. Não há problemas? Tem que ser resolvidos. Depois eu vejo isso. Outra hora eu te falo sobre isso. Deixa para mais tarde. Não vou falar disso agora não. E os problemas vão aumentando, que poderiam ser resolvidos. Então eu tenho que me comprometer a estar presente no meu lar e a resolver os problemas da minha família. Eu não testemunhei na minha vida até hoje, só tenho 53 anos, o problema que resolve sem você resolver. Deixa que o tempo resolve. Eu não experimentei isso ainda. Nada como um dia após o outro, bonitinho demais. Mas o tempo não resolve os problemas. Você precisa resolver os problemas. Você precisa gerenciar o tempo para resolver os problemas. Você precisa focar nos problemas. Às vezes nós usamos todo o nosso potencial, inteligência, sabedoria, conhecimento para resolver os problemas profissionais. Mas não usamos essa energia toda para resolver os problemas mais simples, às vezes, dentro de casa. E vamos empurrando esses problemas com a barriga. Terceiro, comprometa-se a cuidar do seu cônjuge em primeiro lugar. Quer dizer, abaixo de Deus, a pessoa mais importante na nossa vida é o nosso cônjuge. E isso não é teoria barata, isso é fato. Se você já foi hospitalizado alguma vez na vida, você sabe o seguinte, vamos supor que hoje, queira Deus que isso não aconteça, né? Vamos supor que hoje, um de nós aqui tem que ir, eu ia falar que o pastor Jean saiu, então, vamos supor que o pastor Jean hoje vai para o hospital. Hoje. O pastor Jean foi internado no hospital. Sabe o que vai acontecer? Amanhã vai ter tanta visita lá no hospital que o médico tem que falar assim, não pode. Só vai entrar um agora. Amanhã vai ser assim. Depois da manhã já cai pela metade. Se o pastor Jean ficar 3 dias no hospital, o terceiro dia já vai ser bem menos gente. A partir do 5º dia começou a telefonar. Como é que está o pastor Jean? A partir do 6º dia, só a família. Se ficar mais de uma semana no hospital, só a esposa. E a esposa vai ficar com você uma semana, 2, 1 mês. E eu pastorei em Cuiabá uma família que o marido ficou em coma no hospital 14 meses. E sem ela poder falar, ela estava todos os dias lá no hospital. Ela ficava sentada lá no banquinho lá, tinha uma coisa de vidro, e eu ia, na verdade, visitá-la no hospital, porque o marido estava em coma. E todo dia ela ia lá, e falava com o médico, e falava com a enfermeira, e perguntava sobre todo dia. E um dia uma enfermeira falou assim, pastor, fala com ela, ela não precisa vir aqui todo dia. No dia que ele tiver alguma reação, alguma coisa, sair do coma, a gente fala para ela. Eu fui com todo jeitinho conversar com ela, olha, não precisa vir todo dia. Não, eu quero que quando ele sair do coma, ele vai sair do coma. E eu quero que quando ele sair do coma, ele saiba que eu vim aqui todos os dias. Isso é o cônjuge. É a única pessoa no mundo com quem você pode contar de verdade mesmo. Então essa pessoa, você tem que cuidar dela em primeiro lugar. É o seu companheiro ou a sua companheira para toda a vida.
E a gente que é pastor, a gente já viu marido e mulher juntos, viver crises profundas juntos. Às vezes pobreza, às vezes firma faliu, às vezes sem dinheiro, doença, tá lá o casal, tá junto, enfrentando tudo. Porque é isso, a vida é isso. Às vezes nem o filho pode dar assistência. E às vezes nem o filho sente que ele deve dar aquela assistência. Está no hospital, o filho vai hoje, fica 3 dias sem ir. O cônjuge não. Ele vai. E é assim tudo na vida. Então por que a gente sempre deixa o cônjuge para depois? Por que a gente marca uma coisa com o cônjuge, aí alguém chama para outra coisa que nós não tínhamos marcado, a gente desmarca com o cônjuge e vai atender o outro? Se a pessoa com quem a gente pode contar na vida de verdade é o nosso cônjuge. Então eu preciso cuidar em primeiro lugar dele. Eu conheci um camarada, uma família, ele tinha um carro, ele comprou um carro 0 quilômetro. Se ele cuidar, ele tinha um carro 0, um carro importado, né? Lá no Brasil, um carro importado. Sabe, o brasileiro, quando compra um carro importado, ele é um upgrade na vida social dele. Agora ele dirige um carro, ele fala assim, comprei um carro importado, até a marcha automática. Entendeu? Então ele tinha aquele carro lá, e eu via com frequência ele fazia assim no carro. Limpando o carro. E a mulher tinha os dentes da frente podres. Tinha que rir assim. A mulher rindo. Pastor, tudo bem, pastor? Com a mão na frente, para não ver os dentes. O pessoal da igreja falar que ela tinha um sorriso fatorial. 1, 0, 1, 0, 1, 0. E o carro importado? Não make sense. O seu cônjuge precisa fazer uma cirurgia importante, está esperando o quê? É importante a cirurgia. Vai piorar. Vai dar mais problemas. É o seu cônjuge. Vamos embora fazer essa cirurgia. Está entendendo? Com muita facilidade, o balance, a gente começa a não cuidar do cônjuge em primeiro lugar. A gente tem outras coisas para cuidar em primeiro lugar. Que não é o cônjuge, mas não deveria ser assim. O meu compromisso é com ela. Esse cônjuge, esse marido, essa esposa é com quem eu vou construir a vida, que vai me ajudar a chegar a todos os objetivos. Um ou outro ajudou, um ou outro junto ali. Pegado. Então, às vezes, eu tenho que fazer uma reorganização das minhas prioridades em função de cuidar dele. Cuidar do meu marido. Cuidar da minha esposa. E tem que ter equilíbrio nisso aí. Não é só a mulher cuidar do marido. É a mulher cuidar do marido e o marido cuidar da mulher. E cuidar, repito, não é só dar a sua parte do dinheiro. Colocar em primeiro lugar. E outra coisa. O dia da prestação de contas vai chegar e você vai prestar contas a Deus do seu cônjuge. Quem aqui está acordado por fato de que nós vamos prestar contas a Deus? Está acordado para esse fato? De que você acha que Deus vai te pedir contas? Ele vai querer que você dê contas. Primeiro, que você seja uma pessoa serva dele. Se você é casado, do seu cônjuge. Se é casado e tem filho, dos seus filhos. Está entendendo? Ele não vai pedir contas de que você aceitou ser síndico do prédio. Não. Você aceitou ser o regente do coral. Não. Ele vai pedir contas da sua vida, do seu cônjuge, dos seus filhos, porque nada que você faça bem feito na vida justifique você falhar como cônjuge, como pai ou como mãe. Nada justifica. Você não precisa fazer mais nada, não. Cuide bem da sua vida com Deus, cuide bem do seu cônjuge, cuide bem dos seus filhos. Está tranquilo, pode ir para a prestação de contas. Você cuidou dessas pessoas, você foi um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. E ao ser um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa, você que gerou filhos e educou e se tirou ser servo de Deus também. E a obra de Deus vai crescer porque você é um servo dele, uma serva dele. Você foi fiel a ele. Deus em primeiro lugar, cônjuge em segundo lugar, filhos em terceiro lugar. Tem que haver isso.
É bom que haja isso para o casamento ser bom. Ou seja, quem é o meu marido? É aquela pessoa que cuida de mim. Quem é a minha mulher? Quem é a mulher? Aquela mulher que cuida de mim. Quem são esses? São os pais, as pessoas que cuidam de mim. E eu conto, eles têm um compromisso comigo. Conte comigo. Quando a gente é jovem, a gente faz muitas coisas erradas. A gente vacila, pisa na bola. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente tem que ir crescer nisso e mudar isso. Eu tive algumas experiências muito duras no meu casamento com a Poliana, em função disso. Eu me lembro, por exemplo, quando a Sara era recém-nascida, ela tinha meses de vida, tinha quantos meses? Acho que um mês e meio de vida, eu inventei uma viagem. Trabalhava na Joé, aí fui para uma viagem, lá tive um problema, emendei a segunda viagem, a situação complicou, emendei a terceira viagem. Então, para encurtar a história, uma viagem que era para ser de 7 dias, se transformou numa viagem de quase 30 dias. E eu voltei. Quando eu cheguei em casa, a Sara estava nos braços da Poliana, eu fiz, papai chegou, e ela não me reconheceu. Eu falei, Sarinha, é papai. E ela não reconheceu. Ela tinha 6 meses, né? Sarinha, é papai. E ela não reconheceu. E eu comecei a ficar apavorado. E aí a Poliana, calma. Ela tem que reconhecer agora. Não. E me deram aqui. Aí ela começou a chorar, eu queria pegar ela à força. Como se eu fosse a pessoa mais estranha da vida dela. E eu fiquei apavorado. Enquanto eu não senti que ela estava nos meus braços, sabendo quem eu era, eu não tive paz. Às vezes, é claro, às vezes, você vai precisar se ausentar, vai precisar fazer alguma coisa, mas tome cuidado para isso não se tornar uma rotina e você passar a ser um estranho dentro de casa. Ou uma estranha dentro de casa. A gente está tão empolgado no trabalho, porque quanto mais trabalha, mais dinheiro entra, mais dólar entra. Essa verdinha, meus irmãos, essa verdinha é um negócio sério. Negócio sério. E se começa a perceber que é bom pegar nela, né? Você pega assim na nota, né? E quando é mais de uma, você quer pegar mais. Se for assim bastante, você fica feliz da vida, né? Porque ela sabe que ela tem um poder de compra e você trabalha, o dinheiro vem. Se trabalha mais, vem mais dinheiro. Se trabalha mais ainda, mais dinheiro ainda. Mas calma lá. Especialmente vivendo aqui nesse país, tem que tomar cuidado com isso, para o dinheiro não mandar na gente. Para as coisas não mandarem na gente. Para a gente não esquecer que há pessoas que Deus colocou na nossa vida para serem bênção na nossa vida. E que o valor delas é muito maior do que qualquer carro, qualquer casa, qualquer barco, qualquer coisa. E o diabo sabe disso, sabe da nossa tendência, da nossa ganância, e ele manipula isso para os propósitos dele. E às vezes a saúde que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu e as oportunidades que Deus te deu, você usa, ganha dinheiro e gasta naquilo que o diabo quer que você gaste e não no que Deus quer que você gaste. Sabia disso? Eu fui pastor de uma igreja em que um dia um irmão que era um médico entrou no gabinete lá, pediu para falar comigo. Pastor, venha comigo, venha comigo, venha comigo. Mas você vai, venha comigo, venha comigo. O senhor tem aí 1h30? Eu falei, tem, então venha comigo. Estamos no carro, ele me levou lá num lago e me mostrou o barco que ele tinha comprado. Pastor, o sonho da minha vida aqui, ó. Esse barco aqui, eu acabei de realizar o grande sonho da minha vida. Eu não sou do métier, mas a palavra barco é muito pequena para aquele que ele comprou. Era um negócio grande. E ele estava feliz demais. Vamos dar uma volta aqui. Aí demos uma volta naquele barco enorme. Ele mostrou o barco. Lá embaixo tinha quarto, ar-condicionado, sala de estar, tinha tudo. Eu orei com ele naquele barco. Aí comecei a perceber, ele começou a faltar os domingos.
Eu perguntava para a esposa, o que houve, irmão? Ah, pastor, ele está lá no barco. Ele começou a falar, o que está acontecendo? Ah, ele está lá com um amigo dele, médico, no barco. Um dia ela me procurou, pastor, tem que orar por ele. Porque a vida dele agora é o barco. Daqui a pouco ela me procurou, pastor, olha, temos que orar muito por ele. Ele voltou a beber. Como assim? A pretexto de levar os amigos para passear de barco, ele não bebe, mas os amigos bebem, então ele começou a comprar bebida para os amigos beberem. E eu estou notando que ele começou a voltar a beber. E eu sempre falava com ele quando ele ia na igreja, dava uns toques, cuidado e tal. Um belo dia, ele telefonou, pastor, precisa ir no gabinete falar com o senhor, ele foi. E ele chorou muito ali. Chorou. Ele falou, pastor, eu tenho que vender esse barco. Urgentemente. Eu estou disposto a vender pela metade do preço. Até menos que isso. O que aconteceu? Ele me contou a história. Ele disse que ele acordou e no café da manhã percebeu os filhos e a esposa estranhos com ele. Estranhos. Clima assim estranho, pesado. Foi para o trabalho, chegou no hospital, todo mundo estranho com ele. Recepcionista do hospital, os enfermeiros, os colegas, estranho com ele. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Ninguém falava nada com ele. Foi almoçar em casa, família lá almoçando, todo mundo calado, clima pesado. Ele falou, o que está acontecendo? Aí o filho dele, nessa época tinha aí uns 14 para 15 anos, talvez no máximo 16 anos, falou, pai, vamos lá no quarto. E o filho contou para ele o que aconteceu. Pai, olha, fim de semana passada nós fomos passear de barco, o senhor mandou a família toda ir com o senhor levou o doutor fulano, doutor ciclano, cada um com as suas esposas, filhos. Então levou também fulano, funcionário do hospital, Beltrano. E lá o senhor começou a beber junto com eles, o senhor bebeu demais. E o senhor ficou bêbado. E o senhor tirou toda a sua roupa e ficou nu no barco. E começou a mexer com as mulheres dos outros médicos. E nós estávamos lá no fundo. E queríamos controlar o senhor não deixava. E o senhor foi extremamente inconveniente, falando impropérios, desrespeitando todo mundo, não deixando ninguém se aproximar para cobrir a sua nudez. Finalmente, um dos médicos conseguiu segurar o senhor e nós, à força, imobilizamos o senhor e trouxemos o barco. O senhor dormiu. E foi isso que aconteceu. O sonho da vida dele, caríssimo, ia acabar com a vida dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente gerencia a vida da gente, para Deus nunca perder o controle sobre nós, para a gente estar sempre debaixo da direção dele. Você está entendendo? Trabalhar é importante, ganhar a vida honestamente é importante, nada de errado ter coisas boas dentro de casa, conforto, nada de errado com isso. Mas pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas que Deus coloca na nossa vida merecem o melhor de nós. Nós não podemos esquecer isso de jeito nenhum. Pedir para Deus nos lembrar disso, nos abençoar com isso, nos dar essa capacidade, cuidar do cônjuge em primeiro lugar. Só dedicar a outras coisas se houver concordância do cônjuge. Não é você que diz que não tem problema. O cônjuge tem que concordar com você que não vai ter problema. Sabe por quê? Porque às vezes você está tão encantado com uma coisa que você fica cego. Você precisa do olhar do outro, do marido ou da esposa, para te ajudar a ver uma coisa. E se houver harmonia, se houver paz, se houver concordância, você dá o próximo passo. Eu tenho visto ao longo da minha vida, de pastor, algumas sociedades sendo feitas
sabe, um homem se torna sócio do outro, ou a mulher se torna sócio de outra pessoa, sem a concordância do cônjuge e os problemas que são gerados depois. Olha, eu não estou de acordo com essa sociedade. Ah, você está criando problema, não sei o quê, pá, vai, quebra a cara, pede dinheiro, desgaste, relacionamento, partidos. Então, primeiro entre em oração, compartilhe com o marido, compartilhe com a esposa, coloque isso em oração, peça para Deus mostrar se é da vontade dele ou não. E quando a harmonia for estabelecida, então vocês vão dar os passos que precisam ser dados. Por último, dar a sua vida pelo seu casamento. A nova geração, gente, essa galera aí de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, precisam de modelos, de homens e mulheres que consigam permanecer casados. Enfrentam as dificuldades, os desertos, os temporais, mas lutam pelo casamento. Dão a vida deles pelo casamento. Dão o valor que o casamento merece. Então essa nova geração está assistindo, infelizmente, divórcio por qualquer motivo, separação por qualquer motivo, desistência do casamento, da família, por qualquer motivo. E há uma crise de modelos. Não estou falando daquele modelo antigo de casamento, que as pessoas eram infelizes e ficavam amarradas numa relação. Não, estou falando de um casamento cristão, onde pai e mãe oram a Deus, buscam a Deus. Não são perfeitos, brigam, discutem, como qualquer pessoa briga e discute. Sabe disso, né? Todo casamento tem discussão. Às vezes, mais acalorada. Tem mesmo. Só eu com a Poliana que a gente não tem, que a gente é um exemplo. Mas tirando a gente, tem modelo. O pastor foi visitar um casal que está fazendo 50 anos de casados. Aí, no meio lá da visita, a mulher fala assim, pastor, abraçou o marido dela, né? O que você acha, pastor? 50 anos de casado, nenhuma discussão. O que você acha? O pastor falou, que vocês são mentirosos. Aprenderam a mentir. Né? Porque é claro que vai ter discussão. Claro que vai ter um dia ou outro de briga, etc. Mas tem um princípio na Bíblia que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. A gente tem que chegar num acordo. E não há nenhum problema os filhos verem os pais discutindo. Não é um problema. Desde que eles vejam os pais fazendo as pazes. Se perdoando. Se beijando. E estando juntos de novo. Eles aprendem a realidade da vida. É assim. O importante é como uma corrida de maratona. Não é como começa, mas é como termina. Então uma discussão, às vezes um ou outro exagerou no que disse, foi infeliz, mas daqui a pouco há o pedido de perdão, há a reconciliação, e os mesmos filhos que viram a discussão veem depois também a paz e a harmonia, né, da vida. Isso tem a ideia de compromisso, né? Por último, então, experimente mais de Cristo. Então, se eu quero ter um casamento bom, eu preciso experimentar mais Cristo no meu casamento, né? Então, Filipenses 2,5, a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo. Ele nos mostrou a atitude dele de se humilhar, de servir, de abençoar, não é? Então, Jesus Cristo faz a diferença. Olha só essa pesquisa que foi feita nessa revista aqui nos Estados Unidos. Um em cada 3 casamentos acabam em divórcio aqui nos Estados Unidos. Agora, presta atenção. Se a cerimônia foi feita numa igreja, muda para 1 em cada 50. Só a cerimônia. Só o culto. Olha a diferença. Agora, se os cônjuges são membros de uma igreja, estudam a Bíblia e recorrem à oração, muda para 1 em cada 1.105. Qual é a diferença? Jesus. Então, é importante estudar a Bíblia em casa, é importante orar, é importante ser membro da igreja, ir para a célula, ir para a escola dominical, ir para o pequeno grupo, ir para o ensaio do coro, ir para o ensaio da peça. Tudo isso é importante. Nada deve ser descartado. Eu me lembro quando me converti, foi logo, novo convertido é vítima, né? Pego ele para tudo quanto é coisa, né? De peça, né? Novo convertido sofre com esse negócio.
Então eu fui me corrigindo. Você vai fazer parte da peça de Natal. E eu quis, né? Novo Cortiço quer tudo. Eu ia ser um dos 3 reis. E eu convidei minha família inteira para a peça. Fiz uma festa. Vamos lá me assistir na peça, eu vou fazer parte da peça. Aí eu descobri que todo o meu papel na peça era dizer uma frase. Eram 3 reis, um entrava e dizia assim, eis a estrela. O outro dizia, vamos a Belém? E o terceiro dizia, sim, vamos a Belém. Eu era o segundo que dizia, vamos a Belém. E eu levei minha família toda para assistir a peça. E meu irmão era muito gozador, né? Falei, Lécio, o seu papel foi fundamental. Rapaz, o que seria daquela peça se não fosse você, rapaz? Eu fico pensando, rapaz, graças a Deus você está nessa igreja, porque olha, que papel. Mas o interessante é o seguinte, que nós entramos, os 3 reis, e o primeiro dizia, eis a estrela. Aí entrava eu, vamos a Belém. E o terceiro, sim, vamos a Belém. Saímos 3. Só que, dos 3 reis, só eu e o outro íamos no ensaio. Tinha um que não ia nunca no ensaio. Ele dizia, Kleber, você não vai no ensaio? E no ensaio para quê? Para dizer, vamos a Belém? Sim, vamos a Belém. Eu minha parte, sim, vamos a Belém. Eu, Eliel, vai dizer, eis a estrela, você vai dizer, vamos a Belém. Eu vou dizer, sim, vamos a Belém. Para quem ensaiar, Lécio? Você vai dizer, sim, vamos a Belém, rapaz. Não, mas tem ensaio. Que ensaiar? Sim, vamos a Belém, sim, vamos a Belém. Já sei a minha parte. Bom, nunca ele ia no ensaio. No dia da peça, que era lotada, barrotada, cenário, aquela coisa toda, né? Começou a peça, chegou a nossa vez. Entramos 3 reis, né? Do vestido, né? Paramentado, rei, né? Entramos, aí o Eliel olhou assim. Eis a estrela, que no dia fica mais empolgado o negócio, né? Eis a estrela. Aí ele encheu, como era a minha, né? Minha chance, né? Vamos a Belém, o Kleber. Sim, vamos a Belém. Aí eu e o primeiro que vimos no ensaio saímos pelo lado certo. O Kleber, que nunca viu no ensaio, saiu pelo outro lado. Quando ele sai pelo outro lado assim e vê que a gente saiu por lá, ele vira e fala assim, encontro vocês lá em Belém. Acabou a peça. Começou a risaiada na igreja. O pastor teve que pegar a palavra, acalmar a igreja e tal. Enquanto você lá em Belém. Até hoje, recentemente eu estive pregando lá nessa igreja onde eu me converti, lá em Volta Redonda, e nós conseguimos reunir os amigos da época. Então estavam lá os 3. Então, muito engraçado, se lembrando daquilo, foi muito engraçado. Foi muito interessante. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Incentivo, sabe por quê? Marca a vida da gente. Pega os seus filhos, põe tudo nas peças da igreja, no coral da igreja, nos conjuntinhos de ritmo da igreja, de dança. Coloca tudo. Paga o preço, pega o carro, leva lá, leva para o ensaio, fica esperando. Faça isso. Quanto mais entrar de Deus na vida dele, melhor. Entendeu? Não entre naquela de, não, tem que ir ao shopping. Não, tem que ir não sei o quê. E começa a fazer um monte de atividade social que interessa a você, que nem te acrescenta muito aqui entre nós, e que não interessa nada para os seus filhos. E que você pode perder a oportunidade de alguém ajudar você a colocar Deus no coração deles. Entende? Então, a revista fez a pesquisa. Só do casamento ser feito numa igreja, ter um culto, já a pessoa sai de uma estatística para outra no divórcio. E se tem o hábito de ler a Bíblia, de orar, de frequentar a igreja, ser membro da igreja, ser comprometido com a igreja, já mudou. O casamento fortalece. E às vezes, sabe quem salva o casamento? Uma criança dessa. Um filho desse. Um filho. Eu já fui chamado, não sei se já aconteceu com você ou com o Ney, eu já fui chamado para ir numa casa a ajudar um casal pelo filho ou pela filha. Pastor, vem aqui em nome de Jesus, pastor. Vem aqui em casa. Meu pai nem sonha que eu estou ligando. Vem aqui em casa. O senhor tem que vir aqui em casa agora. Ele sentiu, chega lá, o pastor chega. Quem chamou o senhor? Foi um anjo. O anjo me chamou. E aí, administrar a situação. O filho que ama o pai, que ama a mãe, que quer ver os dois bem, né? E Deus usa os filhos para abençoar o nosso casamento. Apocalipse 3:20, talvez uma das cenas mais tristes da Bíblia, né? Jesus fala, escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Esse texto tem sido tanto usado aí para conferências evangelísticas e tal.
é um trecho de uma carta que Jesus mandou para uma igreja. Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Não deixe Jesus do lado de fora do seu casamento. Não deixe Jesus do lado de fora da sua casa. Não condene seus filhos a não aprenderem a palavra de Deus. Contem as histórias da Bíblia. Leve-os à igreja. Pague o preço. Invista tempo com eles. Invista na sua família e no seu casamento. De fato, bons casamentos não caem do céu, mas você pode trabalhar para eles serem bons casamentos. Você pode dar uma nota para você mesmo em comunicação, em consideração, em namoro, em compromisso e em Cristo na vida. Se você der uma nota de 1 a 10 em cada quesito desse para você mesmo, e se você perceber que a sua média não está boa, que o seu GPA está ruim, você perceber que você, o seu desejo de ter um bom casamento e o seu trabalho para o casamento ser bom não está gerando uma nota boa, melhore a sua própria nota. Não fique preocupado com a nota do seu cônjuge, não. Melhore a sua nota em cada item desse. O casamento bom não vai cair do céu, mas do céu Deus mandará tudo o que você precisa para o seu casamento ser bom e abençoado. Amém? Então Deus abençoe, pastor.